Fala pessoal, a gente tem uma questão um pouquinho mais complexa aqui. Se eu fosse explicar cada princípio aqui, o vídeo ficaria enorme. Então eu gostaria que você gastasse um tempo, o vídeo também lá não é pequeno, onde eu explico como tirar a raiz quadrada de números grandes e de números com vírgula. O link vai estar na descrição do vídeo, vou colocar para aparecer aí no card também, ok? Então se quer se aprofundar nesse assunto, assista lá. Ninguém aguentaria um vídeo grande meu aqui. Vamos lá. Ele dá o valor de A, ele dá o valor de B e pergunta quanto que é A menos B. Para calcular A menos B, eu tenho que simplificar o A e simplificar o B. Vamos começar pelo A, então. Bom, A está aqui, eu apenas peguei o que está anunciado e joguei aqui para baixo. Primeira coisa que eu fiz foi tirar a raiz quadrada. Repetir o 2/3. Raiz quadrada de 0,81, aí você tem que lembrar. Esquece a vírgula, 81. Qual é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9, 81. Professor, como é que eu faço com a vírgula? Se o número tem duas casas depois da vírgula, a raiz, ou seja, o resultado vai ter só uma. Sempre vai ser a metade das casas. Se o número que tiver dentro da raiz quadrada tiver 4 casas depois da vírgula, a resposta vai ter uma casa depois da vírgula. Duas, né? 4 casas depois da vírgula vai ter a metade. Como 81 tem duas casas depois da vírgula, a resposta vai ter uma casa depois da vírgula, tá? Então, raiz quadrada de 81, 9. Então, é 0,9. Menos 4 sobre 7 vezes raiz quadrada de 0,49. Esquece o 0, qual é a raiz quadrada de 49? É 7. 7 vezes 7, 49. Mas como eu tenho duas casas depois da vírgula, a resposta vai ter que ficar com a metade, ou seja, uma casa depois da vírgula. Então, é menos 4 sétimos vezes 0,7. Seria bom ter colocado um vezes aqui, eu vou colocar, ok? Pronto, coloquei aqui o símbolozinho para ficar mais adequado, ok? Aqui é o seguinte, gente, o 0,9 e o 0,7 estão multiplicando frações. Todo número que não está na forma de fração é como se fosse uma fração. Isso aqui é 0,9 sobre 1 e 0,7 sobre 1, tá bom? Então, como é que a gente multiplica frações? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, o 2 vai multiplicar o 0,9. 2 vezes 0,9 dá 1,8. Então, fica 1,8 sobre 3. Menos 4 vezes 0,7 dá 2,8. Então, fica 2,8 sobre 7. Dá para simplificar essas frações, porque 1,8 é divisível por 3. Imagina que isso aqui fosse um 18. 18 por 3 dá 6, mas por causa da vírgula, 0,6. Olha o 0,6 aqui. Menos 2,8, finge que é um 28. 28 por 7 dá 4. Então, a resposta por causa da vírgula é 0,4. 0,6 menos 0,4 vai dar 0,2. Como a gente está trabalhando com frações, a gente vai resolver isso aqui fazendo o quê? Colocando isso aqui na forma fracionária. Como que eu coloco isso aqui na forma fracionária? 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Professor, como é que eu faço isso? Basta pegar o número depois da vírgula e dividir por 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? A quantidade de números que estiver depois da vírgula. Como eu tinha aqui um número depois da vírgula, eu vou ter um número acompanhado do 1. Então, 2 sobre 10 é o resultado de 0,2. Então, esse é o valor do A, se você quiser parar o vídeo para anotar, porque agora a gente vai calcular o B. Bem, vamos fazer a letra B. Aqui eu estou só reescrevendo o que está no enunciado. Vamos tirar essas raízes quadradas aqui. Raiz de 1,96, esquece a vírgula, 196. Raiz de 196 é 14. Só que aqui, ó, você tem duas casas depois da vírgula, então a resposta vai ter a metade, não é isso? Ou seja, uma casa depois da vírgula. Então, esse 14 vai ser, na verdade, 1,4. Raiz de 0,49 a gente já até calculou lá na letra A, é 0,7. Raiz de 0,64. Raiz de 64 é 8. Duas casas depois da vírgula, então na resposta vai ter uma casa depois da vírgula, 0,8. 0,04. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Duas casas depois da vírgula,
Então, aqui vai ter uma, 0,2, ok? Prosseguindo, então, aqui na nossa resposta. Aqui eu fiz a divisão, tá? 1,4 dividido por 0,7, finge que as vírgulas não existem. Como a quantidade de casas depois da vírgula é a mesma, a gente pode fingir que a vírgula não existe, tá? Então, 14 dividido por 7 é 2, mas tem que botar a vírgulazinha lá, 0,2. 8 dividido por 2, 4, mas tem que botar a vírgulazinha, então é 0,4, ou seja, 0,2 dividido por 0,4. Transformando isso aqui em fração, 0,2 dividido por 0,4. Aqui, gente, a gente multiplica por 10 em cima e embaixo para acabar com essas casas depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, então multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo, então vai ser a mesma coisa que 2,4. Ambos são números pares, então dá para simplificar. Divide por 2 em cima e embaixo, olha só, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Ou seja, B vale 1 sobre 2. Então, aqui você tem que estar afiado com as continhas lá do 7º ano, do ensino fundamental. Achamos a letra B, se quiser pare o vídeo, porque agora eu vou fazer o cálculo final, que é o A menos B. Bom, vamos calcular o A menos B. A menos B será 1/5 menos 1 sobre 2. Subtração de frações, você tira o MMC das partes de baixo da fração. O MMC de 5 e de 2 é 10. Pessoal, como é que eu faço isso? Nem sempre vai dar desse jeito, mas também não fica errado a resposta, ok? Multiplica os dois de baixo, ó, 5 vezes 2, 10. Então, você vem aqui, ó, bota o 10 embaixo. Aí aquela coisinha que a gente aprendeu lá na escola, no 6º ano. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 2 menos 5 dá menos 3. Você tem R$2, deve 5, fica devendo 3. Então, é menos 3 sobre 10, ou seja, a resposta correta é a alternativa E.